Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafos Press. Hoje voltamos ao nosso Biblioteca Submersa, né? Faz um tempinho que não fazemos. E hoje o título já indica, vai ser a análise deste livro aqui, 20 Days of Turing. E um comentário a respeito do contexto muito peculiar, que está um pouco para entender o livro, é necessário entender o contexto muito peculiar de produção desse livro, que foi editado em justamente 1977. O autor já está falecido, né? Ele faleceu em 2009, nasceu em 1924, Giorgio de Maria. Tem uma foto dele aqui. E esse é um romance dele. Ele escreveu mais coisa, mas esse romance é o mais conhecido, traduzido para o inglês, junto com duas peças interessantíssimas que eu vou comentar com calma mais para frente. E é uma publicação de uma editora independente, especializada em material europeu, né, que é a Liveright Publishing, né. Ela era uma editora independente, foi comprada justamente pela W.W. Norton, né, mas enfim, ainda faz parte, né, de uma rede independente de editores. Do que trata este livro aqui? É uma trama bastante, como eu vou dizer assim, perturbadora em certos momentos, bastante kafkiana, ou Eichmannskiana, né, do Eichmann. É uma trama que tem muita estranheza, né, situada na cidade de Turim, de um período que seria justamente em 1977, mas é um período não mais ou menos não determinado, é contemporâneo, tem avião, tem telefone, tem aparelho de som, um gravador, mas não é um ano determinado em que teria acontecido um massacre terrível. Daí o título deste e do próximo, essa é a parte 1, a parte 2 vai ser sobre este livro aqui, esta HQ aqui, que curiosamente terminei de ler juntamente com 20 Days, né, mais ou menos no mesmo tempo, 1 ou 2 dias de diferença. E então é uma narrativa sensacional, muito. Ela tem uma alegoria a respeito de um tema que vou tratar mais ou menos, mas essa alegoria ela vai ser muito importante, né, no desenvolvimento da trama. É uma alegoria política, mas ela é tão bem concatenada e o sentido dela é tão assustador, tanto se você vê essa alegoria externamente, como uma construção ali para uma construção ficcional, né, para a narrativa andar, quanto se você entender essa narrativa no contexto, essa alegoria no contexto, digamos assim, decodificado, né, decodificar essa alegoria e aplicar ao momento que ele fala, é tão assustador quanto é um feito isso, né, quer dizer, você tem uma espécie de elemento de perturbação constante que vai da superfície do texto para as camadas de interpretativas, de articulação do sentido, e de volta para a superfície. Então isso é muito bem construído e não é muito frequente. Muitas vezes os textos são perturbadores na superfície, né? Outras vezes eles têm um sentido, né, que aos poucos o leitor vai ou não decifrando, nem sempre dá para decifrar. E esse sentido, sim, é pavoroso. Não é? Aqui não. Nas duas instâncias o sentido é terrível. E agora vale falar um pouco do que trata a narrativa. Depois eu vou falar do assim, com um pouco mais de detalhe, depois eu vou falar do contexto. O contexto histórico é que une este livro aqui e esta HQ aqui, né? Que contexto é esse? Né? Mas antes vamos falar um pouco mais, né? Então aqui a gente acompanha um funcionário, uma espécie de funcionário, né? Enfim, uma pessoa ali que trabalha, que tem um cotidiano, né, na cidade de Turim, e ele tem interesse em resgatar acontecimentos de 10 anos atrás. Como eu falei, a cronologia não é muito precisa. As coisas se passam numa era contemporânea, mas quando exatamente isso aconteceu não é muito claro.
Nessa cidade, 10 anos antes, teria acontecido uma série de morticínios medonhos, horríveis, nunca exatamente descritos. Existe mais ou menos uma ideia, existe uma percepção do que foi, mas os crimes mesmo não são o foco. Isso é muito interessante também, né? Existe um deslocamento daquilo que é anunciado, do horror que é anunciado, do horror que é preparado para digamos assim, para o bastidor desse horror. E é aí que realmente o romance brilha, né? Porque nessa investigação ele vai descobrindo os elementos que mais ou menos se encaixaram, né, num quebra-cabeça que geraram esse horror, né? É um romance sensacional, vai ser bastante difícil não dar o spoiler do final, vou tentar, até porque eu pretendo, né, com o auxílio aí da italianista especializada em elementos obscuros e sombrios da cultura italiana, que é a Júlia Lobão, que vai tentar conseguir os direitos dessa obra para traduzir para português, assim como traduziram para o inglês, né? E nessa investigação existem alguns grandes momentos, né? Existe, como eu disse, essa percepção de alegorias vivas, né? Essas alegorias, elas têm um sentido, quem vai ler vai na hora perceber, creio eu. Eu vou dar o contexto histórico, vai ficar mais fácil, né? Mas existem grupos religiosos, existe, por exemplo, uma ideia de uma biblioteca na qual as pessoas jogavam seus pecados mais imundos, né, seus pensamentos mais impuros, na forma de uma espécie de confissão. E essas confissões manuscritas, ou sei lá, datilografadas, ficavam armazenadas numa biblioteca só disso. E aí, quem quisesse poderia ter acesso a essas confissões a um custo, que seria uma espécie de doação para a igreja que cuidava dessa biblioteca, e você teria acesso sei lá, aquilo que a pessoa tem de mais repulsivo, que ela reprime dela mesma, e que ela colocou no papel. É quase uma espécie de internet, né? Inclusive esse sistema estranho de identidade, cancelamento da identidade, que é muito comum na internet, né? Para muitas pessoas aí terem acesso aos mais diversos conteúdos, aos quais se sentem culpados de ter esse acesso, mas que querem ter esse acesso de qualquer forma. Então, né? E a internet também permite que o mais sórdido da humanidade desperte. Então, é a internet. É curioso que em 77, sem tocar em tecnologia, sem fazer uma ficção científica, de certa forma esse romance aqui ele é mais premonitório do que o cyberpunk do William Gibson, que nunca previu o celular, por exemplo, muito menos a internet previu, mas numa formulação muito diferente do que a gente tem hoje. O perigo dela é muito diferente do perigo que ele achava que ia ser. Aqui não. É exatamente o mesmo perigo, né? E um outro momento alto, além da pesquisa que ele faz desses restos de biblioteca, ela foi incendiada, destruída, e sobreviveu na Biblioteca Central de Turim, no subterrâneo do subterrâneo, o inferno do inferno. O inferno é a parte da Biblioteca Nacional Francesa de obras proibidas ou que passaram por uma censura pesada, né? É o inferno da BNF. E aqui é também o inferno do inferno da Biblioteca de Turim. Ele tem acesso e é um capítulo sensacional, ele analisando esses manuscritos, né? E um outro excelente capítulo é quando ele analisa o som, o fenômeno sonoro que acompanhava essas ocorrências medonhas de assassinato. É um capítulo genial. Eu já comentei a respeito da questão do som na literatura, o som e o horror. O horror perceptível via a sonora, que, como eu disse, é muito mais assustador, né? Porque a gente já, por natureza, não confia muito na nossa audição. Ela vai se perdendo fácil, então fenômenos alucinatórios ou naturais mesmo, de perda de audição, são uma coisa mais comum do mundo e nos confundem constantemente, né? Então, é um terror que às vezes só é aproveitado. Em geral, o terror é bastante visual, quase sempre visual, mas quando é bem aproveitado, funciona muito bem. E aqui é muito bem aproveitado. Porque
digamos assim, ele faz um caminho contrário de quase toda narrativa de terror que utiliza o som, e mesmo qualquer percepção sensorial de uma forma mais sinestésica, né? Ele parte de uma sonoridade tão horrível que ela praticamente é destruidora, não é? Que é o primeiro momento, quando ele entra em contato com a sonoridade que acompanhava esses massacres, né? E essa sonoridade, aos poucos, ela vai se depurando. Só que essa depuração não traz alívio quando você começa a entender o que vem, né, digamos assim, a linguagem dela. Traz uma sensação de angústia ainda pior, porque o que exatamente, para onde vai aquilo, né? E então é sensacional essa percepção, essa inversão, né? E se dá porque o Giorgio de Maria, ele era crítico musical, conhecia bastante música, né? Então, música pop, enfim. Então ele consegue ter uma percepção, né? Dotar a narrativa de uma percepção aural, né? De uma percepção relacionada ao som muito sofisticada, né? E o final é sensacional, né? O final, não vou revelar nada do final, mas ele é quando a alegoria se concretiza realmente, né? Quer dizer, tinha ensaios dessa alegoria estranha, dessa alegoria de uma comunicação clandestina, e por ser clandestina, possibilitar o despertar de instintos atrozes, esses instintos atrozes estarem representados por forças um pouco além do que a gente conhece ou do que a gente controla no cotidiano, mas que essas forças existem, né? Enfim, todas essas noções que vão mais ou menos sobrevoando a narrativa e surgindo de uma forma bastante perturbadora aqui e ali, elas se condensam no final numa totalidade de tirar o fôlego, né? É uma narrativa realmente única, vale a pena ler em inglês mesmo, mas como eu disse, vamos tentar aí trazer a tradução, quem sabe a gente consiga. Mas um ponto agora importantíssimo, para justamente finalizar. Ah, sim, um livro, além desse romance, que é curto, uma noveleta, não, uma novela, 100 e poucas páginas, né? Nesse formato meio de bolso, né? Cabe no bolso, mais ou menos. Além, então, dessa narrativa, existe dois relatos curtos completos, né? Que é a The Death at Missolonghi, é isso? Acho que é mais ou menos isso. Death at Missolonghi, que é um conto que se passa em Veneza do início do século XIX e tem por personagem central, não estou brincando, Lord Byron, durante a passagem dele por Veneza e pela Itália. É muito bom, muito irônico, tem uma sensação também malsã nesses personagens que vão se movimentando na trama meio como autômatos, porque quem conta é um padre, né? Na verdade é um bispo, né? Quem conta essa história, então o personagem que conta seria um bispo, né? Então ele tem um lado meio... Ele é de 1879, né? Tem um lado meio religioso, enfim, né? Então é um conto muito bem feito, muito interessante, de uma visão do Byron dos italianos, né? E tudo bem que é do século XX, mas é aquela visão do mito Byron. Então é um conto interessantíssimo que aborda o mito Byron de uma forma muito peculiar, muito instigante e que tem bastante a ver com a narrativa em si. Tem essa, digamos assim, materialização de um mistério na forma de figuras meio alucinatórias, né? Mas apegadas à concretude, digamos, que permite você compreender a trama tranquilamente. E o segundo apêndice é a fenomenologia do screamer, né, que seria o gritador. Em italiano é urlatore. Urlatore era uma espécie de pop rock que surgiram ali naquela região do norte da Itália, onde fica Turim, muito inspirados por Beatles e Jacques Brel,
especialmente Jacques Brel da fase Matilda, né? Amsterdã, enfim, né? O Jacques Brel que grita, né? E acho que não da última fase, né? Dos últimos discos dele. E é uma crítica muito interessante porque ele percebe um certo vazio na composição pop contemporânea, muito derivada do jazz. Então ele percebe na síncope uma espécie de soluço, digamos assim, né, que é mais ou menos o que é mesmo, uma espécie de soluço que faz a canção ficar meio como que se repetindo, né? Ela cai no mesmo processo, a síncope permite isso, né? Ela quebra a volta, quebra a volta. Então ela nunca tem um processo de pura improvisação, por exemplo. É interessante porque é uma crítica muito parecida com o que o Adorno vai fazer do jazz. Eu não sei exatamente se ele não cita o Adorno, talvez tenha lido até, talvez não, porque isso é do início dos anos 60, não sei se as críticas musicais da Adorno eram muito conhecidas nesse período. De qualquer maneira, é uma visão que tem muito a ver com esse episódio do som, que é o auge, né, do livro, é o momento mais instigante do livro, é essa descoberta do som produzido por certas circunstâncias, né, dentro de certas circunstâncias, durante os massacres, né? Então, é um livro então, muito profundo, muito complexo, muito interessante e com apêndices de nota, né? Mas agora vale a pena falar, como eu disse, do contexto histórico. Que contexto histórico é esse? São os anos de chumbo na Itália, né? Foi um período em que não só foi a Itália, assim, o período dos anos 60, da segunda metade dos anos 60 até o final dos anos 70, início dos 80, foi um período de desequilíbrio global. Só é percebido mais ou menos hoje, porque afinal os países têm as suas próprias contra-propagandas, né, seus próprios elementos ali para fechar o país ou para deixar aqueles elementos de perturbação esmagá-los ou deixá-los apresentáveis, por assim dizer. Então, se nos Estados Unidos, nos anos 60, existia um movimento de rebelião formal contra a sociedade, com grupos políticos de guerrilha urbana, com protestos constantes, parecia que realmente a chance da população derrubar o governo era grande. Não é? Existia um caos real, uma sensação de caos, né? E isso se prolongou um pouco nos anos 70, queda de presidente Nixon, né? Então existia realmente isso. E isso existia em toda a Europa e também no leste europeu. Só que no leste europeu era de uma outra forma, e isso explodiu nos anos 80, na verdade, né? Mas já estava se articulando nos anos 70. E também na União Soviética. De novo, explodiu nos anos 80, mas já se articulava um pouco, né? Mas o que foi exatamente na Itália os anos de chumbo? Bom, foi um momento em que, por um lado, a guerrilha das Brigadas Vermelhas, especialmente, né, a guerrilha estudantil, na verdade, o movimento estudantil entraria para uma espécie de clandestinidade guerrilheira, inspirada bastante aí no chamado marxismo-stalinismo, que é um nome sem vergonha para o mais deslavado stalinismo, né? Marxismo-leninismo, né? Mais deslavado stalinismo. Isso de um lado, com julgamentos populares clandestinos, né? Sem defesa, teatro, né? Uma espécie de teatro da crueldade, com gente com capuz, execuções, de empresários, com certeza, mas isso não deixa a sociedade mais pacificada, né? E por outro lado, a resposta era um movimento fascista muito silencioso, por vezes ligado à máfia, que se aproveitava dos dois lados, digamos assim, né? Afinal, a máfia já era uma instituição clandestina, então esses dois estavam tateando, né? Assim, como é que se fala? Começando a caminhar na clandestinidade, a máfia tem anos e anos de clandestinidade, e a máfia se aproveitava disso também. E o que foi o resultado disso? Um Estado muito corrupto, instável, com muita repressão policial contra movimentos mais legítimos, que acabavam pagando pato pelos movimentos, digamos assim, clandestinos, né?
por exemplo, de greves estudantis e tal, tinha uma repressão extremamente violenta, e isso construiu uma visão que, como eu disse, não era exclusividade da Itália, mas na Itália isso parecia palpável, parecia que o Estado estava ruindo diante dos olhos das pessoas. E isso causava uma certa euforia, mas causava um certo terror, não é? Porque qual vai ser o futuro? Tanto pode ser não é? Porque já naquela época já se sabia que tanto poderia ser um governo marxista-leninista, como se diz aí, mas havia uma grande possibilidade de ser um governo fascista de novo. E isso gerava, né, e isso era acompanhado de uma violência sem limites, que nunca aconteceu de novo na Itália, pelo menos em tempos recentes, não, na forma de atentados terroristas, muitos deles que não eram nem reivindicados. Então você nem sabia direito quem era, que grupo era, como se preparar diante disso, por que exatamente fizeram isso, né? Esses são os anos de chumbo. Eu vou comentar com mais calma quando for falar do Rank Xerox, mas os paratextos aqui dessa edição são os mesmos, né, do paratexto da edição anterior da Comic Zone, e um deles também está na edição, não me engano, da Veneta, da Conrad, enfim. Eles não são muito bons abordando isso. Tem um certo tom eufórico, que é o que os artistas buscavam, mas era uma euforia do desespero, né? E não é uma análise muito aprofundada, eu vou tentar fazer quando for tratar na semana que vem do Rank Xerox, né? Mas aqui também, no 20 dias de Turim, você tem a narração desse universo. E quando exatamente começou? Bom, 77 foi o ápice, 76, 77, né? Até os anos 80, sim. É difícil determinar quando realmente começou o endurecimento político e o aumento das guerrilhas urbanas, né? Mas eu costumo colocar, a própria Júlia concordou em parte, né, com essa minha, digamos assim, datação, né, para ficar mais fácil, para finalidades, digamos assim, educacionais, né, para falar do tema, para explicar o tema, didáticas, né, em 75 com a morte de Pasolini. A morte de Pasolini já trazia uma série de elementos desse universo dos anos de chumbo na Itália. O auge foi a morte da Aldo Moro, em 78, se não me engano. Mas a morte de Pasolini foi uma morte horrível, muito, muito terrível, incluindo tortura, né? Mutilação, tortura, né? Foi espancado sem piedade por, sei lá, um tempo enorme, período enorme de tempo, o Pier Paolo Pasolini. Depois ele foi atropelado, o carro voltou, deu ré, passou por cima dele de novo para ter certeza, não é? Ele tinha uma quantidade absurda de ferimentos no corpo. Isso é mostrado em vários filmes, né? Foi um martírio, né? E uma pessoa assumiu a culpa, tornou-se uma espécie de, não sei se seria a palavra certa, mas uma espécie de celebridade para muita gente que odiava o Pasolini, achava ele um homossexual degenerado, muita gente da esquerda e da direita, né? E nunca foi resolvido exatamente o caso. Ele foi morto por uma pessoa, sozinha, de, sei lá, 1,60 m, menor que o próprio Pasolini, muito mais fraca. Esse sujeito teve ajuda de quem? Foi alguma dessas organizações neofascistas, foi a máfia. Esse microcosmo do crime, do assassinato de Pier Paolo Pasolini, que chocou a sociedade italiana, depois ficaria mais chocada ainda, ou tanto quanto com a morte de Aldo Moro, que era um político tradicional, mas muito popular, muito conhecido na Itália. E ele foi justiciado, foi executado depois de um grotesco tribunal popular das Brigadas Vermelhas. Mas nunca ficou muito claro. E assim, um monte de mortes, de execuções horrorosas, decapitações, né? Que ocorreram na Itália nesse período, a partir da morte do Pasolini, nunca esclarecidas, né? Atentados em escolas, atentados em terminais rodoviários ou ferroviários, que gerava a morte ali de
dezenas de pessoas nunca esclarecidas, né? Ou inteiramente, demorou anos para esclarecer. Então é um período de incerteza, um período de caos, né? E essa obra aqui, ela, digamos assim, evoca isso, evoca essas forças que pareciam incontroláveis e pareciam não ter uma origem, ao mesmo tempo essas forças pareciam em ação ainda, numa certa clandestinidade, de uma forma indireta, não é? Assustando, aterrorizando, no limite do suicídio, no limite do indivíduo se anular ou, sabe, se oferecer em sacrifício, né, para ser executado, para não passar mais por aquela angústia. Esse universo dos Anos de Chumbo não é estudado direito, não é evocado direito nos poucos estudos aí introdutórios de obras do período, como Rancherox. Isso faz com que não se entenda a violência de uma obra como Rancherox, tinha um outro contexto, não é? E então eu vou comentar mais na segunda parte exatamente isso, não é? Resgatando essa necessidade de compreensão, que da mesma forma como uma obra como a História do Olho, do Batelli, tem um contexto, tem um motivo, existe uma, digamos assim, algo que impulsione aquela visão. Também, no caso, tanto do Rancherox, falar semana que vem, quanto desse excelente romance, isso também existe. 20 Dias de Turim, 20 Days of Turin, uma novela, Jorge de Maria, vale a pena lerem. Se não quiserem esperar, talvez eu nunca consiga, né? Vai que seja impossível conseguir os direitos. Leiam em inglês, vale muito a pena. Não existe tradução em espanhol que eu tenha encontrado. Acho que é só em inglês mesmo. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.